Olá, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo a este 13º dia do nosso jejum. Tem sido dias incríveis na presença do Senhor e quero continuar, te encorajando a você regar o seu jejum com oração e regar o seu jejum com palavra de Deus, com Bíblia. E também te encorajo agora a você se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações, porque dessa forma, todas as vezes que subir um novo vídeo, você será avisado. Gente, quero, assim como das outras vezes, que a minha vida seja usada pelo Senhor para edificar a sua vida. E ontem eu falei sobre quem é o Espírito Santo. E eu quero frisar novamente que a nossa caminhada cristã, ela é uma caminhada que não há necessidade de ser uma caminhada com muita dificuldade no sentido da vida de fato com o Senhor. Existe um caminho santo, e este caminho santo, o próprio Espírito Santo, está conosco nesta jornada até o nosso encontro com Cristo. Então, quando entendemos isso, que o Espírito Santo está conosco, nós precisamos crer realmente que é o próprio Senhor que tem o maior desejo para nos ajudar nessa caminhada. Então não achem que vocês estão sozinhos, não achem que a caminhada com Deus é uma caminhada difícil, não achem que a vida com Jesus é uma vida complicada, confusa. Isso não é real. Eu entendo biblicamente que, pelo contrário, nós estamos no caminho que é Jesus, e este caminho o próprio Espírito Santo está conosco. A Bíblia vai dizer que ao amor de Deus, a Bíblia vai dizer que há a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Então veja, nós temos esse relacionamento com o Espírito Santo. Em Efésios também vai dizer que há um só Deus sobre todos, por todos e em todos. Meus irmãos, nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar nessa caminhada. Então entenda que toda a sua vida espiritual precisa contar com o Espírito Santo. Você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero, no início desse vídeo, te encorajar a ter experiência com o Espírito Santo, te encorajar a você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo ministrar. Muitas vezes a tua mente está tão inchada, mas o teu coração está tão vazio. Você precisa ter experiências com o Espírito Santo. Eu oro para que você tenha experiências com o Espírito Santo. Eu fui grandemente tocado pelo Senhor e o toque dele mudou minha vida alguns anos atrás. E à medida desse toque, eu me recordo que inúmeras vezes o que eu mais desejei era ter novas experiências. E isso até hoje está aceso no meu coração. Eu não me conformo com as experiências passadas. Eu creio num Deus que de fato se revela a nós, está conosco e deseja nos marcar constantemente. Então ore para ter experiência. Eu quero hoje falar sobre os obstáculos ao avivamento pessoal. Veja, nós estamos num período de despertamento espiritual, estamos num período que você está sendo encorajado a jejuar, orar e ter a Bíblia aberta, entendida, compreendida. Então, eu quero ler um texto aqui e justamente ministrar ao seu coração algumas coisas que podem estar atrapalhando esse teu relacionamento com o Espírito Santo. Em Cantares 2,15 vai dizer assim: apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Veja, a vinha tipifica a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nós devemos nos envolver com a obra do Espírito Santo a cada dia para que nós possamos alcançar, então, maturidade, alcançar, então, o conhecimento de quem o Senhor é. E para isso nós devemos ter cuidado. Veja, todo pecado conhecido e não abandonado é um obstáculo para o avivamento. E existem pecados que nós cometemos pelo nosso falar. Por exemplo, irreverência. A irreverência leva, então, as pessoas a terem uma vida de profanação, que anexa isso ao quê? A vulgaridade, a blasfêmia, palavras de duplo sentido.
inclui algumas expressões de nomes, gírias e adjetivos até que têm origem na luxúria, na imoralidade. Até mesmo muitos falam muitos palavrões, e palavrão é pornografia falada. A vida de um cristão tem que ser uma vida sóbria, prudente, equilibrada, moderada. Veja, a palavra de Deus, né, o lugar onde nos reunimos, a igreja do Senhor, ou esse ambiente de adoração e serviço, deve ser tratado com respeito. Então, entenda que muitas vezes as pessoas tratam as coisas espirituais com desdenho, com descaso, com desrespeito. Nós precisamos cuidar daquilo que sai da nossa boca para não nos tornarmos irreverentes, porque isso é um obstáculo para um avivamento. A palavra de Deus em Efésios 4, 29 e 30 vai dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Veja, a sua boca tem que liberar coisas que edifiquem a vida das pessoas. E veja que há um anexo ali sobre não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo ouve o que você fala. O Espírito Santo ouve até as mentiras que são faladas. Nós vemos isso em Atos capítulo 5, com Ananias e Safira. Quando eles mentem, eles não mentem só ao apóstolo, eles mentem para o próprio Deus. O Espírito Santo ouve a mentira deles. E aí, entrando na mentira, você tem que cuidar, porque a mentira é um pecado muito sutil e torna-se muitas vezes um vício que separa a pessoa da intimidade com Deus. Veja, muitas vezes as pessoas, né, acabam inventando, falando ou justificando a mentira, dizendo que é uma mentirinha branca, né? Ou uma mentira, mas na verdade é para o bem. Veja, na palavra de Deus, mentira é mentira. Não importa, né, quantos fios de cabelo tenha. Mentira é mentira. Quem anda segundo os desejos da carne e se diz discípulo de Jesus é religioso e mentiroso. Então a mentira é uma grande tentação e muitos caem nela na tentativa de sair de alguma dificuldade. Agora lembre, né, que a Bíblia vai dizer sobre não mentir, mas a Bíblia também diz sobre quem é o pai da mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então veja, os mentirosos são filhos do diabo. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, 9 ao 10 vai dizer assim, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, pois o vestígios do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O que a Bíblia está dizendo aqui? Não mintam mais. A mentira não faz mais parte da vida de vocês, porque agora vocês já tiraram o velho homem, e então o Senhor está mudando, ou já mudou, né, a vida de vocês ao ponto que a mentira não pode mais fazer parte. Então, essa transformação de sermos a imagem de Jesus, uma obra sobrenatural, ela é acompanhada, então, com mudanças reais, que é justamente, por exemplo, deixar a mentira. Além, então, da irreverência, da mentira, o cuidado que você tem, que pode estar impedindo a sua intimidade com o Espírito Santo, é a murmuração. Veja, a murmuração, ela destrói a alegria e dissolve todas as boas atitudes. Espiritualmente, ela é perigosa e mortal. O livro de Números, no Velho Testamento, poderia também ser chamado, né, as crônicas dos murmuradores, porque os filhos de Israel, eles murmuraram contra Moisés, Arão e até contra o próprio Senhor, que estava, na verdade, os libertando daquele cativeiro do Egito. E ela revela, então, um coração soberbo e ingrato deles. A rebelião contra Deus, contra as circunstâncias e contra o próximo, acaba azedando, inclusive, eles mesmos. Logo, então, meus irmãos, é um pecado contra si. É urgente que o murmurador mude da casa da murmuração para a casa da gratidão. A cura para a murmuração inclui duas atitudes. Primeira, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses capítulo 2, verso 24. E segunda atitude, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Como que eu combato, então, a murmuração? Dando graças por tudo, fazendo todas as coisas com o coração alegre.
Veja, é necessário esses cuidados para que você se mantenha firme com o Senhor e com o coração pegando fogo pelas coisas de Deus. Não adianta você ter uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de jejum, se ainda na sua boca professa ainda, né, atitudes, falas irreverentes, murmuração. Essa ingratidão precisa ser eliminada de dentro de você. Por isso que tu tens que desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Cuide dos teus pensamentos. A palavra de Deus em Mateus 6, 22 ao 24 diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Veja, nós recebemos muitas informações que geram tentações de impureza mental pela origem, né, dos olhos, origem visual. O servo de Deus, você, né, homem de Deus, mulher de Deus, deve então guardar o seu olhar e abandonar ou evitar a busca de situações e oportunidades que possam lhe servir de tentação para a impureza da mente. Então nós temos muitas informações hoje, nós precisamos cuidar aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos vendo, aquilo com que estamos nos alimentando. É necessário então que você compreenda que na sua vida com o Senhor, você tem que ter uma vida vigilante. O Senhor vai dizer assim: vigiai e orai. Quantas pessoas estão só orando, mas não vigiam? E na verdade, a vigilância tem tudo a ver com a vida cristã. Você precisa ser sóbrio, precisa entender a palavra de Deus, manter os seus olhos muito bem abertos e ficar alerta. Um obstáculo, então, que eu quero tratar, e eu já tratei isso ao decorrer ali das nossas, dos nossos vídeos, é justamente aquilo que impede do Senhor agir, que é o orgulho do nosso coração. Eu me recordo que num dos vídeos, quando eu falei sobre jejum, eu falei que justamente jejum ele vem para combater esse ego inflamado que nós temos. Então, o que eu quero, né, para sintetizar esse vídeo, essa pequena ministração para você hoje, o que eu quero deixar? Meus irmãos, vida cristã é uma vida onde nós temos que vigiar, é uma vida onde nós precisamos, então, ser sóbrios, é uma vida que nós temos que amadurecer, e é uma vida que nós precisamos contar com o próprio Deus, que já entendemos que o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é maravilhoso. Quando nós pegamos ali em Atos 16, capítulo 6 e 7, nós vemos a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E veja, o apóstolo Paulo, um homem como todos nós, sentia as mesmas dificuldades, teve seus momentos de crises e tudo isso. Mas a Bíblia vai dizer que ele estava indo pregar. E aí ele vai falar ali alguns nomes como Frígia, como Mísia. E apóstolo Paulo indo a esses lugares, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo o impede de ir. Veja, quem impede é o Espírito Santo. E ele não consegue... A Bíblia não vai dizer como que o Espírito Santo impede. Uma coisa certa, não está dizendo que o Espírito Santo aparece para Paulo e diz assim: Paulo, eu não quero que tu vá. Apóstolo Paulo estava fazendo o que é certo, gente. Estava indo pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava se movendo na palavra que Jesus disse lá em Marcos 16:15, de pregar evangelho. Em Mateus 28, 18 ao 20, faça discípulos de todas as nações. Era certo o que ele estava fazendo. Não era pecado, não tinha nada de errado. Mas mesmo na caminhada, o Espírito Santo impede ele de ir. E por que isso acontece? Logo depois, o apóstolo Paulo, na noite, teve uma visão de um homem da Macedônia dizendo: vem aqui e nos socorra ou nos ajude. Veja, o Espírito Santo, ele está interessado completamente em ajudar a sua vida até o teu encontro real com Jesus e o meu encontro real com Jesus. Se nós entendermos isso e sermos vigilantes nessas áreas que eu falei aqui, que impedem esse avivamento, esse coração aquecer, se você abrir os teus olhos e prestar atenção nisso, meus irmãos, eu quero dizer que a sua caminhada com o Senhor
será uma caminhada muito proveitosa, muito prazerosa. Você entende que o apóstolo Paulo, no fim da vida dele, já preso, tendo uma morte conhecida, ele sabia que iria morrer. Ele, na segunda carta a Timóteo, que foi a última carta dele, já no fim da vida, Paulo diz para Timóteo, que estava livre, dizendo: Timóteo, prega a palavra, aproveita essa tua liberdade, faça mais do que eu fiz. Imagina, o camarada estava no fim da vida, num caminho, né, já conhecido, que era a morte. E ele diz assim: Timóteo, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu, né, terminei a carreira. Agora tu, Timóteo, tu tá livre, continua, vai, vale a pena. Ele diz assim: eu tô me entregando como holocausto ao meu Senhor. Imagina um homem, gente, que tá morrendo, tá no fim da sua vida, se entregou ao máximo depois da sua conversão, né, por Jesus. E ele, nessa situação, é como se ele dissesse para nós assim: valeu a pena tudo o que eu passei, todos os sofrimentos, as perseguições, todas as tribulações, valeu a pena. Vai, Timóteo, vai, essa é a sua vez. Deus está dizendo isso para a gente: vai, continua, fica firme, porque nesse caminho nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos anima, que nos encoraja, que nos para, que nos acelera. Então, se nós nos mantermos, meus irmãos, fiéis ao Senhor, vigilantes ao Senhor, queimando pelo Senhor, nós vamos entender que o maior interessado em estar conosco e nos auxiliar é o próprio Senhor. O maior interessado que a vontade dele se cumpra na nossa vida é Ele mesmo. O que eu tenho que fazer? Manter os olhos abertos, intimidade com o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, tira as raposinhas que estão impedindo a minha vida com o Senhor. Arranca de mim essas pequenas raposas que estão muitas vezes devorando a minha intimidade contigo. Que Deus nos ajude a identificar as raposinhas nesse dia e a arrancar da nossa vida. Chega das máscaras, chega de uma vida superficial. Tem que fazer aquilo que o Senhor está falando. Mas, pastor, é difícil demais. Meus irmãos, difícil é servir o diabo. Difícil é estar nas mãos do diabo. Agora, servir ao nosso Deus, tão poderoso, gracioso, amoroso, é um prazer. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos. Eu oro que essa palavra venha tocar ainda mais, Senhor, ao decorrer desse dia, e que os meus irmãos possam crescer na sua graça e no seu conhecimento. Eu abençoo a vida de cada um, em nome de Jesus. Se você viu até o final e se está fazendo sentido essas mensagens para você, quero também te encorajar a comentar aqui. Que Deus abençoe.